Graça e paz, irmãos, amém? Dia quente hoje, né? Maravilhoso. Lembra muitas águas, praia. Mas trabalhamos no sol, aleluia. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Então, voltando à nossa campanha, Família, um Projeto de Deus. Sim, irmãos, Deus queria uma família. Deus queria uma família. E como cantamos, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Onde cada indivíduo dentro da família deve buscar ser semelhante ao primogênito de Deus, Jesus. Em Romanos 8:29, diz que nós fomos predestinados para sermos semelhantes ao seu Filho. E em Romanos 28 vai dizer que todas as coisas cooperam. Então, o casamento, com todas as suas variáveis, devem cooperar para que eu e você sejamos semelhantes a Jesus Cristo. É uma ferramenta do Senhor também. E Jesus, como modelo, Ele veio para servir a humanidade e doar-se. Isso está em Filipenses 2, de 5 a 7. E a atitude de Cristo, que embora sendo o próprio Deus, Ele não considerou que ser igual a Deus era coisa que Ele tinha que se apegar. Ele negou a si mesmo. E Deus quer que em nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes, sejam como a de Cristo. E a gente cantou, quando tudo deixar no altar, vamos ter que desapegar de algumas coisas, irmãos. Vamos ter que desapegar da nossa carne, dos nossos instintos, muitas das vezes das nossas vontades, desapegar. E como Jesus disse que, a palavra diz que esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, no versículo 7, tornando-se semelhante a homens. Esvaziar-se é necessário para que a gente venha se encher de Jesus Cristo. Onde? Dentro da sua família, no seu casamento. Teve uma experiência de um Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, e havia uma gaiola de 3 metros quadrados, projetada para abrigar ali 160 camundongos, tá bom? Então é o seguinte, teve 8 animais e em 2 anos esses bichinhos maravilhosos, esses ratinhos, atingiram a quantidade impressionante de 2.200 indivíduos. É só um pouquinho, né? Tinha água, alimento, recursos suficientes para todos eles viverem ali. E até todas as condições intempéries do tempo foi suprimida, eles tinham todas as condições para viver, só não tinha a mortalidade não tinha como, chegava o tempo eles morriam. Só que com o tempo e aquela quantidade, alguns fenômenos estranhos foram acontecendo ali, à medida que aquele número atingiu o número máximo, 2.200. Começou a ter uns sinais de desintegração naquela sociedade de camundongos, tá bom? Os adultos formavam normalmente grupos coesos de mais ou menos 12 camundongos. E passou o tempo e as suas funções sociais começaram a ficar meio estranhas. Normalmente os machos que protegiam ali vigorosamente o território começaram a desistir da sua liderança, adotando uma atitude passiva, completamente contrária à natureza. As fêmeas começaram a ficar estranhamente agressivas, procurando até expulsar os filhotes. Filhotes ficavam completamente perdidos, não encontravam aquele lugar na comunidade que tinha ali, e foi se tornando autoindulgentes, só queriam receber, queriam ficar só no cantinho deles, não faziam nada para nada. Eles se alimentavam, eles dormiam, eles se limpavam de forma normal, mas revelavam uma agressividade fora do normal. E toda aquela sociedade de ratos, por fim, ficou confusa, sem coesão,
Em 5 anos, queridos, com tudo para eles viverem, comida, água, tudo, todos eles morriam. E não existia doença entre eles, tá bom? Não existia doença. Interessante isso, e eles repetiram essa experiência por vários anos, e o resultado, sempre o mesmo. Foi um senso de dependência exagerado dentro daquela sociedade, um isolamento excessivo, namoro e casamento foi as primeiras coisas a serem interrompidas. A taxa de natalidade caiu absurdamente. Eu estou falando de ratos, tá, irmãos? Não estou falando de gente. Estou falando de ratos. E esse doutor Carl Jung, que fez essa experiência, ele ficou pensando, e se fosse com seres humanos? Se isso acontecesse, quais seriam as condições, as consequências de uma vida naquelas condições? E ele falou assim, bem, e acrescentando o estresse natural que tem, né? Alguns estresses, como seria? Quais seriam os efeitos? Ele acredita que a taxa de natalidade da sociedade ia cair. Alguns não iam querer ter filhos, iam querer ter poucos filhos, iam cessar as ideias, ninguém ia ter mais ideia para criatividade de nada, viveriam sem objetivos, viveriam sem ideais de existência, come, bebe, dorme, se limpa e tudo certo, e os valores ficariam perdidos. Ou seja, qual seria o sentido da vida para eles? Isso é uma experiência década de 80, ali finalzinho de 70. Eu acredito, irmãos, que a gente já vive num mundo assim, porque é exatamente isso que a gente está vendo. Um mundo lotado de pessoas, dissociados um dos outros, sozinhos, distantes completamente, aproximação apenas por força das circunstâncias, mas completamente desinteressados. A gente ocupa o espaço comum, mas não tem o interesse comum. Estamos ali admitindo o outro. Qual o sentido das coisas? A sociedade, acredito que já está sem ideal, com seus valores perdidos, come, dorme, se limpa, às vezes, mas está perdido. Filhos indulgentes, ira, rancor, agressividade excessiva, homens passivos, mulheres agressivas. Estamos indo por esse caminho. De onde vem o seu conselho, a sua referência para se manter firme numa sociedade que está se desintegrando com o tempo? Palavras dos amigos, influenciadores digitais, que eu discordo de muitos, influenciadores digitais que estão aconselhando mães de bebês completamente fora de princípios bíblicos, que eu tenho visto. Cara, e tem um monte de crente seguindo aquilo. Dando conselhos de casamento, irmãos, mas regido pelo aquele senso de, olha, eu acho, eu penso, os estudos dizem, mas qual é a verdade, irmãos? Há uma ampla difusão de explicações, entendimentos sociais, culturais, e a internet está cheia disso, mas com pouco fundamento bíblico raso. E cabe a nós, como igreja, como irmãos, cuidar da vida de cada irmão que está ao nosso lado. E eu vou dizer para você, a atitude do seu irmão ao seu lado, dentro desta igreja, é da sua conta. É certo que vai gerar algum afastamento, algum risco, mas Filipenses 2:4 vai dizer assim, cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha aí, a minha vida não é do quê? Da sua conta? Nesta comunidade é. Você é meu irmão em Cristo. Aquela criança mais nova dentro desta casa é meu irmão em Cristo. E cabe a nós, como irmãos em Cristo, orientar cada criança aqui dentro, ajudar os pais,
ajudar uns aos outros em seus relacionamentos. É certo, irmãos, que poderemos ser odiados, expulsos, insultados, chamados de maus, como diz Lucas 6:22, mas temos que fazer. E todo tipo de parentesco, sogro, sogra, qualquer parente vai dar algum conflito, porque o pecado é inerente à raça humana, e aonde tem pecado, tem problema de relacionamento. Entrou o pecado no Éden, em Gênesis 3, Deus, se o Senhor não tivesse me dado aquela mulher, culpa de Deus e da mulher, né? O homem já fez logo isso. E um foi para um lado, outro foi para o outro. Então todos os relacionamentos têm tensão por conta do pecado. Eu lembro ali de Esaú com as suas esposas, e vai dizer assim em Gênesis 26, de 34 a 35, que as suas esposas Judite e Basemete foram muito amargas para Isaac e Rebeca. Noras completamente amargas para suas sogras. Genro, Jacó e Labão, um relacionamento completamente desestruturado em Gênesis 29. Sansão e seu sogro, uma coisa terrível, deu a esposa dele para outra pessoa. Davi e Saul, tenso, o sogro só quis matar ele algumas vezes. José, e assim vai, tantos. Meu irmão, o que Deus quer de nós é lealdade ao Senhor. Alguns exemplos de relacionamento bons, quando a gente vai lá para Ruth, né? E vamos ver uma coisa linda e maravilhosa, rara, demais. Sendo a sogra, eu não sei como era, mas a própria Ruth, a gente vê quanto amor e misericórdia havia naquele coração. Falando assim, a sogra mandava ela embora, e ela falava, olha, não me fala mais para ir embora. Eu vou te acompanhar até o fim da sua vida, e quando você morrer lá, vou morrer também. Contudo, irmãos, todos os relacionamentos devem ser regidos pelo temor a Deus. Efésios 5:21 diz assim, pode abrir a Bíblia de vocês, eu vou ficar nesses textos aí, Efésios 5. Eu sei que o parágrafo vai começar lá no 22, na Bíblia de vocês. Inclusive, tem até um títulozinho, mas no original, esse texto ele é separado no 21, que diz assim, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a minha reação não é determinada pelo que o outro faz a mim, mas pelo que Jesus espera que eu faça. Então, como lhe trataram? Merecem a forma como você está tratando? Você vai tratá-los por dó? Não, a Bíblia está propondo, você deve tratar por temor a Cristo. O padrão é o temor a Jesus Cristo. É como Jesus quer, como o Senhor deseja, irmãos. No jardim do Éden lá, o diabo, com a sua astúcia, conseguiu, no mundo perfeito, onde tudo se podia, menos uma coisa, gerar uma insatisfação tal no coração de Eva, que ela quis só o que não podia. O diabo tentou e falou, olha, você só não pode isso é um absurdo, como você não pode fazer só isso? Chore, olha que absurdo, coma do fruto. Mas Jesus, ele nos leva a olhar, olha, de tudo isso você pode, só isto que não. E é complicado, queridos. Satanás está sempre buscando gerar uma forma de descontentamento nos nossos corações, nos indivíduos da família, no que Deus oferece. Sempre gerando. Por que não isso? E não olham tantas outras coisas que Deus deu. Eu vou falar das esposas, vou falar dos maridos, vou falar dos filhos. Rapidamente, não vou esgotar o assunto. Apesar de as mulheres serem as vice-regentes do mundo, né? Deus falou, ó, você vai cuidar, e depois criou a esposa, você vai ajudar a cuidar. Tá certo? Como é grande o desafio de vocês, irmãos. É complicado demais.
Quando não tinha pecado era mais fácil, mas hoje tem pecado. Pecado no seu coração e no coração do seu esposo. E como diz em Efésios 5:22, fala assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. E ele explica: como ao Senhor. Como é que você se sujeita ao Senhor Jesus? Cara, isso é difícil demais para vocês. Não é fácil. Eu não sei o que você vai explicar de sujeitar, mas está dizendo que é como ao Senhor. Foi o que Paulo falou. E eu entendo, porque o pecado está no nosso interior. E como a gente já introduziu o assunto lá no 21, sujeite-se uns aos outros. Todo mundo, no final das contas, vai ter que se sujeitar de uma forma ou de outra, conforme Deus propõe. Lembre-se do versículo 21, que vai dizer, olha, sujeite-se por temor a Cristo. Então essa forma de sujeição, de relacionamento, tem uma ordem, não estou dizendo importância, porque todos são importantes, mas uma organização, e ele usa uma referência aqui, o próprio Paulo vai fazendo ali a exegese, explicando ali o texto, do que ele está pensando, e ele vai dizendo no versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Marido é o cabeça, esposa são o corpo deste relacionamento. Qual é o mais importante? Os dois são importantes. Existe alguma cabeça sem corpo e corpo sem cabeça? Mas a gente está vendo muitas das vezes dois querendo ser corpos e uma justificativa incrível para os dois serem cabeça. E não existe isso. No 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. E ele já disse, olha, a referência é o seguinte, penso que a igreja é em referência a Jesus, é assim que você tem que ser em referência ao seu marido. Pesado, irmãos, complicado demais. Se para a igreja ser sujeita a Jesus, que era perfeito, a gente não conseguiu e matamos eles, né? O que nos resta, as esposas? Paulo, para não ficar dúvida, ele vai exaustivamente demonstrando aqui. Olha, a relação é Cristo e a igreja, não esquece não, tá bom? Cabeça e corpo. E a igreja, ele vai dizer lá em Romanos 8:29, foi criada por conta de Jesus. E depois ele vai em 1 Coríntios 11, no versículo 7, e vai dizer, olha, a mulher foi criada por conta do homem. E a mulher é a glória do homem. A mulher se originou do homem. E o homem, ele estava querendo dizer, olha, veio de Deus, e tem uma coisa, ele não se revoltou contra essa ordem. Alguém veio de alguém, sempre é assim. E o homem nunca falou, ué, por quê? A mulher foi criada por conta do homem. 1 Timóteo 2:13 diz isso. E não ao contrário. E é bonito isso que Deus faz, porque é uma beleza maravilhosa que Deus fez. E o cabeça dos homens, o homem que quer ser igual a Deus, é um idólatra, sofre e entristece. Amor às esposas também não é fácil, maridos, porque o padrão é altíssimo também. Me diz para quem é fácil? Eu já vou dizer aqui para as mulheres já ficar mais tranquilas, tá bom? 95% dos problemas de casamento é os homens. Ufa, pastor, ainda bem. Os homens são mais pecadores, parece. Há carências de líderes homens dentro da igreja. E parabéns para as mulheres que estão ocupando essa liderança, porque está vago. É elogiável isso. Contanto, mulheres, não usurpem essa posição tendo homens. E piora mais um pouco para os homens. Quando vai lá no 25 de Efésios 5, maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Com perfeição. E no 26,
purificando ela pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentar para Ele mesmo, gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. E esse é o papel do marido, amar como Cristo. Adão, queridos, lá no Éden, deveria cuidar de Eva, e não expô-la. Deveria cuidar com o seu próprio corpo, dar a vida por ela, ele deveria ter dado. Senhor, eu vi o que Eva fez, ela vai morrer, mas toma a minha vida nas tuas mãos. Era esse o papel de Adão. Daí chamar Jesus de segundo Adão, perfeito, porque ele deu a vida por todos. Adão não deu a vida por Eva. Falou, Senhor, a culpa é dela, resolve com ela lá. Eu estou errado, mas ela que começou. Já ouviram isso? Senhor, eu vi o seu pecado, eu pago essa conta. Isso que Adão devia fazer. E, irmãos, estamos em busca disso. Homens, estamos em busca disso. De cuidar, redimir, lavar a nossa esposa pela palavra como Jesus. Assim como a igreja erra com Cristo e errou, maridos, nós temos que ser ternos, e como diz lá em Timóteo, cordatos. Sabe o que é cordato, irmão? Cordato é o seguinte, quando você erra no GPS, já viu? Você erra e o GPS educadamente só fala assim, reprogramando a rota. Ele não fica bravo, o GPS não xinga, o GPS ele tem uma paciência de repetir. Aí você errou de novo no mesmo, ele reprogramando a rota. Eu não estou falando para as mulheres serem assim, tá bom? Serve também. Mas os homens têm que ser assim à medida que as mulheres erram, pecam. Quando não somos respeitados, amar como Cristo amou a igreja. Quando traídos, amar como Cristo amou a igreja. Quando não honrados, meu irmão, e a família de Jesus, a igreja, não honrou Jesus. E Jesus, cordato, misericordioso, afável. Quando só iam atrás de Jesus por conta dos pães e dos milagres, ou vêm atrás de você por interesse, cordato, misericordioso. Quando em ira voltam-se contra você, maridos, como é que vamos ser? Amar como Cristo amou a igreja. Foi exatamente como Jesus propôs para Pedro. Pedro, você me ama como eu te amo? E Pedro falou o quê? Senhor, tu sabes. Meus irmãos, se eu falar para minha esposa, você me ama como Cristo, eu vou ter que dizer para ela, minha esposa, tu sabes. Tu sabes. Eu quero, mas tu sabes. Filhos, lembro de uma pesquisa do Barna Group, diz que sejam cristãos ou não, os jovens adultos tendem a ser mais tolerantes com o grupo LGBT e etc., do que com adultos mais velhos. Isso é pesquisa, irmãos, constatação. Adivinha o conselho de quem e a quem eles estão mais predispostos a ouvirem? A sabedoria dos que têm a idade deles. Os tempos mudam, irmão, mas a pecaminosidade não muda, continua a mesma. C.S. Lewis, que eu admiro muito, ele admitiu que quando jovem, com uma crueldade juvenil, que ele refere assim, quando mais adulto, lembrando do seu passado, ele se dava ao luxo de ficar irritado com o pai dele, por questões e coisas que o pai dele fazia, que eram até simpáticos em outros velhinhos, mas no pai dele ele não admitia. Jovens adultos, irmãos, estão sempre questionando Deus, a partir dos seus desejos pélvicos, se vocês me entendem. Olham para suas pelves, perguntam o que elas estão querendo, falei, Deus, e o Senhor com isso?
E lembro de um jovem, David Kinnan, que ele ouviu os conselhos de alguns cristãos na faculdade sobre vida sexual, e ele viu que aquilo era contrário ao Senhor. Rapidamente chegou em casa, foi lá, abriu a sua Bíblia, procurando versículos bíblicos que reprovavam aqueles conselhos. Isso é exercitar a fé. E estar diante da palavra de Deus é estar diante de Deus, como louvamos, irmãos. É entender o que Deus pensa. Em Efésios 6:1 vai dizer assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Justiça, isso é justo. Para que corra bem, para que você tenha uma vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos. Em outra versão diz: não deem motivo de revolta contra vocês. Se eles se revoltarem, é o que está querendo dizer, que não seja por motivos que vocês deram. Antes, criam-nos na instrução e no conselho, na admoestação do Senhor. Se você agiu biblicamente, corretamente, admoestou o seu filho na doutrina do Senhor, e ele se irou com aquilo, é um problema dele. Ele que não vai poder deixar o sol se pôr sobre a ilha dele. Porém, se o seu filho se irou por atitudes pecaminosas suas, como ausência de instrução e exortação bíblica, aí o problema é seu, você deu motivo. Já concluindo, irmãos, olha, Deus não muda o caráter de ninguém à força. Não muda. Ratos também não desapegam de nada, não pensam, seguem simplesmente os seus instintos. E graças a Deus não tem nenhum rato aqui dentro. Irmão, se você não é salvo ainda, há uma chance de você vencer esses instintos. É por meio de Jesus Cristo no seu interior. E o Espírito Santo vai te dar força para você desapegar, esvaziar e ter os seus instintos orientados por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor. Para vencer o que a Bíblia chama, queridos, quando a Bíblia chama de carne, tá certo? Não está se referindo ao corpo físico. São os instintos naturais que temos, do que fomos criados. É uma forma geral de falar, olha, a tendência pecaminosa. Há uma salvação, que não foi de graça, é por meio de Jesus. E aí, quando você deixa Jesus ser o Senhor da sua vida, o Espírito Santo começa a fazer uma regeneração no seu interior. Ele reprograma o seu interior. Inicia uma atualização no seu interior. E leva tempo. E leva tempo. Mas, por fim, eu garanto, quando você encontrar com Jesus, você vai estar completamente atualizado na última versão. Você vai ser como Ele, que a palavra falou. Para ser feliz hoje na terra, você não pode depender da mudança de caráter de pessoas que estão ao seu lado. Tem que depender da sua confiança no descanso de Cristo Jesus. Seja misericordioso. Eu sei que muitos dos seus planos foram arruinados pelo caráter e atitudes de pessoas que estão ao seu lado, dos membros de sua família, talvez. Mas seja misericordioso, porque da mesma forma, embora você não perceba, muitos dos planos de os outros foram arruinados, justamente pelo seu caráter e pela sua atitude. Talvez só não te falaram. Talvez uma certa implicância, um certo mau humor, alguns olhares, algum tom de voz.
E é por isso que Jesus fala, olha, sejam misericordiosos. Usem da graça. Porque somos pecadores, irmãos. 1 João 8 vai falar que se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Então desconfie. Porque você pode estar se passando por mentiroso, se no seu interior você acha, não errei em nada. E para achar esse erro no seu interior, vai ser necessária a palavra de Deus, para você cruzar as informações, para ter uma melhor percepção e leitura do que está acontecendo à sua volta. Como diz Paulo, o maduro discerne todas as coisas, entende o bem, o mal e faz, é aqui o erro, está aqui o pecado, é aqui que tem que mudar. Certas atitudes ou palavras nossas podem ser, sim, uma completa expressão de falta de respeito pelo marido por parte da esposa, uma completa falta de amor à esposa por parte do marido, uma expressão de rebeldia, desobediência e desonra em relação aos pais. Infelizmente, irmãos, a boca não melhora os pensamentos. Os olhos, os nossos ouvidos, eles vão alimentar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, e aí o coração derrama pela boca o que a sua mente está pensando. Não estamos aqui tratando de tradicionalismo religioso, querendo padronizar condutas ou comportamento, mas eu quero mostrar para vocês como é importante essa ênfase bíblica à luz do Evangelho, para você encontrar o seu papel dentro da família. E o que você deve fazer. E aí eu digo aos maridos, amem as suas mulheres como Cristo. Efésios 6:33. O amor se entrega como Cristo. E aí você quer uma definição de amor, homens? 1 Coríntios 13. Facinho. Mole para os homens. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos. E aí Efésios vai dizer, trate com todo respeito por temor a Cristo. Não é com um pouco de respeito, é todo o respeito, por temor e submissão a Cristo. Pais, criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu não vi aqui influência, não vi. Não vi personal, não vi nada. Eu vi segundo o conselho do Senhor. Segundo o conselho das pesquisas. Não, segundo o conselho do Senhor. Filhos, obedeçam e honrem aos seus pais. E aí a Bíblia diz porque isso é justo. Irmãos, é o seguinte, tudo isso que eu falei é justo e refere-se a Deus. 1 Coríntios 10:31 vai dizer assim, para você fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Não é a sua glória, não é a glória dos seus filhos, não é a glória do seu esposo, honra e glória do Senhor. A gente cantou, Jesus é o centro de tudo, e tudo aponta para Jesus, e Paulo usou a família fazendo referência e analogia a Jesus e à igreja. Deus projetou a família, e deu as suas ferramentas e as funções para cada um, maridos, esposas, filhos, pais, cada um tem o seu papel.
E talvez dentro desse papel está dizendo assim, olha, deste fruto não. Mas o diabo vai dizer, por que não esse fruto? Justiça, irmãos, é o que Deus decreta, e isto é eterno, portanto, supracultural. Está acima da cultura. E ser capaz de você ver essa justiça de Deus, em cumprir as exigências atinentes à sua vida pessoal, dentro do projeto da família, vai depender tão somente do quanto você confia ou não no caráter de Deus a respeito disso. Então, ser capaz de ver a justiça de Deus e em cumprir as suas exigências pessoais, atinentes a esse projeto de família de Deus, essa sua capacidade de enxergar, vai depender tão somente do quanto você confia ou não no caráter de Deus. Se você não confia no caráter de Deus, você vai dar um jeito de desconstruir o que está dito aqui. Fomos criados para glorificar a Deus, na ação de servirmos uns aos outros. Aos modos de 2 Coríntios 6, 11, 13, que Paulo foi falando assim, olha, falem abertamente, porque eu estou falando abertamente para vocês, de coração, com amor. Então, quando vocês estiverem dentro da casa de vocês, falem de coração aberto, com amor, sem limitar os afetos, ainda que haja erros alheios, porque somos pecadores. Com o coração, como Paulo fala, dilatado, aberto, expandindo. Irmãos, somos pecadores, sempre vai dar problema. Jesus foi perfeito. Se Jesus é o cabeça e era perfeito, e a igreja era o cônjuge e tinha pecado, a igreja fez o que com Jesus? Matou. Você acha, esposa, que vai ser como o seu relacionamento com o seu marido? Que não é perfeito. Alguns já estão morrendo, né? Entenderam a coisa? É pesado para nós. Não é fácil para ninguém dentro da igreja. É por temor a Cristo. É por isso que Paulo vai voltando lá, olha, sujeitai-vos uns aos outros. Que a nossa boca fale com graça e humildade, com presença disso no nosso coração. E que a natureza, que um dia vai ser eterna, perfeita, comece a florescer um pouquinho hoje na minha e na sua vida, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos. Como a gente cantou, que a nossa vida venha mostrar Jesus dentro de casa. Compreendem isso? É por temor a Cristo, sujeitai-vos uns aos outros. Queridos, o marido tem que amar como Cristo amou a igreja. E Jesus veio fazer o quê? Ser servido pela igreja? Servir. Jesus é o cabeça, seu marido é o cabeça. Marido, somos o cabeça, mas servimos ao ponto de dar a vida. Sujeitai-vos uns aos outros. Esposa, a igreja serve Jesus. Filhos, servem aos seus pais, obedecendo e honrando. É fácil para quem? Uma vez que entendo que na Bíblia não tem nenhuma ordem assim, amem os seus amigos. Por quê? Porque é natural. Todo o conselho de Deus vai em cima das nossas dificuldades. Então, esposa, quando você olhar lá para a listinha do seu marido, entenda as dificuldades dele, misericórdia. Esposo, quando você vê lá a listinha da sua esposa, como ela tem que reagir a você e não faz, entenda, é a dificuldade dela, misericórdia. Filhos, por que fala que os filhos têm que obedecer? Hein, irmãos?
Por que diz que os filhos têm que honrar? Em paz. Porque a tendência natural de todos nós é errarmos daquela forma que está em Efésios capítulo 5, de 22 até lá no finalzinho. Então, a nós, como é que a gente vai ficar junto? Ficaremos juntos, por temor e amor a Jesus Cristo. Ficaremos juntos, por conta da graça e do perdão que Jesus derramou por nós. Porque Jesus sendo cabeça, e eu errando, Ele continua comigo até hoje, com ternura, com paciência, com misericórdia. E ninguém aqui dentro dessa igreja vai ficar junto porque é perfeito. Somos todos pecadores, estamos juntos por conta da nossa aliança com Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Curve a sua cabeça. Eu queria que você, Senhor, traz a memória, a mente dos meus irmãos. Dificuldades suas que o Espírito Santo está trazendo. Admita, irmãos. É certo que muitas das vezes virão alguns elogios, que talvez você vai ficar calado, mas você sabe no seu interior do seu pecado. Tão somente aproxime-se do trono da graça e Jesus Cristo está pronto para lhe perdoar. Admita no seu interior: Senhor, estas são as minhas dificuldades. Eu não o amo como Cristo, eu não respeito com todo o temor, eu não obedeço, eu não o honro. Me ajuda nisso, Senhor. Pai, eu oro agora pela tua igreja, Deus. Somos falhos, pecadores, mas estamos aqui e esperamos a força do teu Espírito Santo para nos modificar, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a estender essa graça, perdão e misericórdia dentro do nosso relacionamento. Maridos com esposas, esposas com maridos, pais com filhos, filhos com pais. Pai, queremos nos relacionar à luz do Evangelho, do que a Tua Palavra diz na admoestação e na exortação do Senhor. Senhor, eu rogo para que a Tua Palavra seja presente na mente dos meus irmãos, para entenderem o que está acontecendo. Pai, também para que não se esqueçam das traves que há nos nossos olhos, ó Deus. E nos ajuda, Pai, a enxergar só um cisco na vida dos nossos esposos, na vida das nossas esposas, na vida, Senhor, dos nossos filhos. Só um cisco, Pai. Oh Deus, queremos que Jesus brilhe em nossa vida. Jesus é o centro. Oh Deus, fortalece e nos ajuda como igreja, fortalecer uns aos outros na admoestação do Senhor. Oh Deus, que o teu amor seja com cada um aqui e dividam isso dentro dos seus lares. Que a graça que salvou Jesus, que nos salvou, a graça que nos salvou em meio a tanta imperfeição e ainda erramos até hoje, venha se replicar dentro dos nossos lares, Jesus. E que a consolação do Espírito Santo seja a rocha firme, porque o pecado traz tristezas, ó Deus. Por conta dos nossos erros, por conta dos erros alheios. Oh Deus, consola a tua igreja. E leva a tua igreja a buscar esta consolação. O teu Espírito, hoje e para sempre, e amém. Igreja, Deus abençoe. Que haja amor, graça, perdão
e consolação do Senhor na sua casa. Vão com Deus e Deus abençoe. Glória ao Senhor.